Fé, obediência e adoração. Ao falar sobre a fé, não podemos deixar de mencionar o servo do Senhor que ficou conhecido como o pai da fé. Quando lemos sobre ele e as situações pelas quais passou, facilmente entendemos a razão pela qual ele foi assim chamado. Em Gênesis 22, por exemplo, encontramos uma narrativa importante na vida de Abraão que nos ensina acerca da fé em seu aspecto mais profundo. Talvez, num primeiro encontro com o texto, o leitor possa se sentir incomodado com o teor da história. E, para dizer a verdade, isso nos parece compreensível. Afinal, não é nada comum ou aceitável na maioria das culturas a ideia de um pai oferecer seu próprio filho em sacrifício. É exatamente por essa característica tão absurda do evento vivido por Abraão e seu filho Isaque que podemos absorver o sentido mais profundo da maneira como devemos viver a fé se queremos de fato ser aprovados por Deus. Atenção a essa palavra, prova. Quando Deus reivindicou de Abraão seu filho como sacrifício, estava na verdade simplesmente estabelecendo uma prova para o seu servo. Esse era o objetivo do pedido. Deus jamais permitiria que a missão fosse levada a cabo, porque, obviamente, Ele não tem prazer e não aprova o sacrifício humano. Essa era uma prova para que Abraão pudesse perceber o nível da fé que ele tinha em Deus e, assim, poder ser elevado a um novo nível de intimidade com o Senhor. Isso é muito importante, então preste um pouquinho mais de atenção. Deus é onisciente. Ele seguramente já sabia que Abraão seria aprovado. Ele conhecia o interior de seu filho e a profundidade de sua fé. Mas o fato é que Abraão não conhecia. Assim, entendemos que Deus propiciou a Abraão uma oportunidade de se conhecer, provando a si e aos que estavam à sua volta o real valor da fé em Deus. Em recompensa a essa fé, Deus declarou que sobre ele estaria sua bênção de forma contínua. Deus formou o seu povo Israel a partir de Abraão. Que honra tão grande! A obediência de Abraão por fé foi uma grande demonstração de adoração. Não por acaso o cenário da história ter sido a região de Moriá, um local conhecido em Israel como símbolo de adoração. O mesmo lugar onde, eras depois, o primeiro templo de adoração ao Senhor foi construído, o Templo de Salomão. Nossa fé vai passar por momentos de prova, como a fé de Abraão também passou. Deus já sabe o resultado final dessa provação, mas nós não. Vamos nos aproximar cada vez mais do nosso amado Jesus para que possamos conhecê-lo em profundidade e assim nossa fé se torne inabalável. Que a obediência e a adoração sejam as marcas da nossa fé durante as provações, tal qual foram para Abraão, e desta forma possamos ser aprovados por Deus como ele foi, trazendo ao mundo as bênçãos de Deus que circundam um homem e uma mulher de fé.